Oi pessoal, aqui é a Milena Nora, psicóloga, e hoje eu quero falar sobre o complexo de inferioridade. O que é isso e como superar esse sentimento, né? Como lidar com esse complexo e da onde que ele vem, quais são as possíveis causas para isso. Como o nome já diz, né, o complexo de inferioridade ele é um padrão de crenças negativas a respeito de si mesmo. E ele afeta de maneira muito direta a nossa autoestima, porque, como o nome diz, inferioridade, né? Nós não nos sentimos tão bons, tão capazes quanto as outras pessoas, ou em outras situações da nossa vida. E o complexo, ele nem sempre é tão visível assim. Então, é muito comum, por exemplo, no relato de muitas pessoas, pacientes, enfim, falarem assim, não, eu me acho bom, não, eu me acho, né, eu tenho uma autoestima legal. Porém, quando a gente vai analisar criteriosamente as áreas da vida dessa pessoa, o padrão de comportamento que ela tem, quando ela analisa os próprios resultados, aí a gente identifica esse complexo. Então, nem sempre ela está tão consciente de que ela se sente inferior em alguns aspectos. E quais são as possíveis causas, né? De onde que surge isso? Bom, esse complexo de se sentir inferior, ele pode ter como início a infância, né? Então, por exemplo, no caso de uma criação muito rígida, de que nada é bom o suficiente, ou então, quando ela vai a criança vai para o período escolar, ela pode se comparar com os colegas e ver que ela não é tão boa em determinada disciplina, ou comparada com os seus irmãos. E isso vai se desenvolvendo também de acordo com as experiências que ela tem, né? Então, é comum para a nossa natureza humana essa comparação com as outras pessoas e não somente isso, mas essa autoanálise que nós temos, essa conclusão que nós temos diariamente sobre as nossas capacidades, digamos assim, né? Então, o fato, por exemplo, de você não ter passado numa entrevista de emprego, né? Ou não ter passado em várias entrevistas, de você não ser reconhecido muitas vezes como o melhor em tal habilidade, em tal trabalho. E aí você vai concluindo algumas coisas que dizem respeito sobre como você se vê diante daquilo. E esse complexo de inferioridade, ele é um complexo justamente porque ele não é tão padronizado. Então, por exemplo, fulano pode ser muito bom, se sentir como capacitado, né? Sendo muito bom na área profissional que ele escolheu, mas ao mesmo tempo se sentir inferior na área dos relacionamentos. E aí ele possui certa dificuldade em desenvolver novos vínculos, em conversar com as pessoas. E aí que entram algumas compensações e evitações. Que é por isso que eu disse que o complexo nem sempre é tão visível. Porque existe uma tendência, né, a essas duas, como se fossem dois mecanismos de defesa. Que a compensação significa, por exemplo, não me sinto tão bom, não me sinto tão capaz na minha área profissional quanto fulano, e aí eu supro isso, tento suprir na área dos relacionamentos. E aí me sinto super confiante, né, nessa área. Ou vice-versa. Isso pode acontecer em qualquer área da vida. Ou então, no caso da evitação, né? Como eu não me sinto tão bom nisso, como eu não me sinto capaz na área profissional, eu evito situações em que eu preciso ir a entrevistas de emprego, eu evito me expor, eu evito falar em público. Eu só estou citando exemplos. Mas o fato é que tem muito a ver com essa autoimagem que foi criada ao longo do tempo. Porém, assim como essa autoimagem foi construída, ela também pode ser desconstruída. Só que para isso precisa de autoconhecimento, né? A pessoa precisa reconhecer, ela precisa investigar. Por isso que o caminho principal é a psicoterapia. Mas aliado a isso, né, existem algumas atividades, algumas estratégias, eu diria, que também auxiliam nessa superação desse complexo de inferioridade, que seriam, né, a meditação. Por que eu falo sempre da meditação como uma ótima estratégia? Porque
o complexo de inferioridade, assim como outros complexos, eles se iniciam na nossa mente. Então, estar consciente do que você está pensando é um ótimo passo. E talvez até o mais difícil. Estar consciente dos momentos em que você mesmo está se sabotando, né? Que você está tirando conclusões a respeito de determinada situação. Além disso, o foco em si mesmo, né? Porque o complexo de inferioridade, ele fala muito sobre comparações. E quando você para de focar, né, nos outros, né? Não só na vida dos outros, mas no que os outros falam de você, o que os outros podem estar pensando sobre você, você foca nas suas habilidades, você começa a trilhar um caminho pessoal. E isso auxilia muito nesse resgate da autoestima, porque faz com que você comece a se conectar mais com quem você é, e não com quem você acha que deveria ser, com quem você gostaria de ser, ou quem os outros esperam que você seja. Muito da comparação está nisso, né? Não sei se vocês já ouviram alguém falando algo do tipo: você estava no lugar errado, né? Ou com as pessoas erradas. Quanto da sua vida hoje, se você olhar para trás, você já se preocupou, você já se comparou com pessoas que hoje nem fazem mais parte da tua jornada, com lugares que hoje nem fazem mais sentido para você? Então, é um relato da minha experiência pessoal. Eu já me comparei com muitos colegas de profissão que hoje eu percebo que eu nem estava no local que eu gostava, né? Não foi a minha escolha profissional. Com colegas que eu nem tenho mais contato, e que você vai alimentando isso, e depois desse processo de autoconhecimento você vai percebendo que a comparação, ela realmente é uma perda de tempo, né? A não ser que seja uma comparação de você com você mesmo, em relação ao quanto você tem evoluído e o que você precisa ainda aprimorar. E aí, quando a gente fala desse foco em si mesmo, a gente também fala sobre autocuidado, né? Porque nem tudo é só sobre aceitação também, mas sim sobre o trabalho, um trabalho interno, né? Um treinar as suas capacidades, o que você ainda precisa desenvolver. Porque se você não se sente bom em algo, existem duas situações, né? Ou realmente não é o seu foco, e nem sempre você precisa trabalhar aquela habilidade, porque nem sempre ela vai fazer parte da tua trajetória, né? Nem sempre realmente vai fazer parte da tua personalidade. Ou você realmente precisa aprimorar até o ponto de você se sentir bom. Poxa, se você trabalha com algo e você gosta de trabalhar com algo que esteja relacionado a falar em público, mas você ainda não se sente tão capaz, aprimorar essa habilidade vai fazer com que você melhore, com que você não se sinta tão inferior em relação às outras pessoas, né? Ao mesmo tempo que esse autocuidado também diz respeito a ter tempo para si mesmo, um tempo de qualidade, cuidar da sua imagem, né, no sentido de autoestima mesmo. Além disso, o pensamento positivo. E eu sempre falo para ter muito cuidado com o teu ambiente. Quem são as pessoas que você está cercado? Quais são as relações que você alimenta? São relações positivas ou são relações que na maioria das vezes também traz aí um vocabulário sempre negativo, né? Uma bagagem negativa e pessimista em relação à vida? Uma reorganização do seu ambiente, da sua rotina. Como você tem cuidado da sua rotina? O que você tem priorizado? Está de acordo com aquilo que você quer? De acordo com as tuas metas de vida, com os teus objetivos de vida? São apenas algumas pistas aí de como trabalhar esse complexo de inferioridade. E eu sempre falo que nós não somos determinados por um nome. Então, às vezes é muito cômodo a gente rotular, né? Eu sou assim. E isso tira a nossa responsabilidade de mudança, de entender que é totalmente possível transformar esse cenário. Basta você realmente ter uma análise criteriosa sobre si mesmo e entender o que precisa ser mudado, né?
a nível de crenças, né, a parte cognitiva e a parte comportamental. E não só ficar preso ali nas causas, né? As causas, elas são importantes para a gente investigar, né? Um pouquinho da nossa trajetória, o que a gente concluiu a respeito de nós mesmos, o que são conclusões de outras pessoas sobre nós e que a gente aceitou, comprou essa ideia. Então, entender o passado ele é importante, mas não ficar preso a ele como uma desculpa, né? Ah, eu sou assim porque aconteceu isso no meu passado. Mas sim como um ponto de partida para você saber o que precisa ser trabalhado. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado. E se você gostou, já deixa o seu like. Até mais!